Tudo bem, meninas? Evangelizadoras, mães, professoras, minhas amigas. Eu venho aqui falar com vocês sobre a sensibilidade. Eu falei num vídeo para trás sobre a sensibilidade de servir um lanche, né? Eu tive uma sensibilidade preocupada que as mães trabalham, a criança chega correndo, aí eu levei uma bolachinha, eu percebi que todo mundo gostou e eu fiz um lanche. Na casa em que frequento, nós temos a sopa, né, que a gente dá essa sopa e tem evangelização para as crianças no mesmo horário, que é evangelho para os adultos, evangelização para a criança e serve a sopa. Mas até servir a sopa, antes da evangelização, a gente serve um lanche. E eu vou contar uma história para vocês, que eu assisti uma palestra linda da Cecília Rocha. E ela teve a sensibilidade do que ela viu, né? Ela foi convidada a ir num centro espírita, lá no Rio Grande do Sul. Diz que um frio, diz que as crianças iam na evangelização de tamanquinho, aquele frio, diz que é um tamanquinho de madeira. É linda a palestra. E ela fala assim, que ela chegou lá, que as professoras, coordenadoras, o dirigente da casa, falou que estava muito preocupado, que as crianças estavam muito agitadas, eles não estavam conseguindo dar na aula e eles não sabiam o que fazer. Como ela era coordenadora da FEB, né, e ela foi lá para ver o que estava acontecendo. Aí chegou lá, ela viu as crianças agitadas, tudo. Aí ela falou assim, que hora que vocês servem um lanche, uma sopa? Ela falou assim, o dirigente falou assim, a gente serve a sopa depois que termina. Aí ela falou assim, mas não serve nada antes? Não, imagina, não pode servir nada antes, porque o sistema da casa, a gente já tem uma programação, é depois, não tem como. Aí ela falou assim, bom, eu precisava conversar com vocês, né, coordenadores, o dirigente. Falou assim, olha, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Se vocês tivessem com muita fome, muitas horas de fome, mas, assim, tipo 6 horas de fome ou 10 horas de fome, e chegasse para assistir uma palestra de 2 horas, será que vocês ficariam em pé? Ficariam assim paradas? Aí o pessoal ficou meio assim, né? Ela falou assim, eu dou meu braço para torcer que vocês não iam conseguir ficar parada. Porque não tem jeito, uma pessoa com muita fome, ela não consegue nem pensar. Ela precisa abastecer o estômago para abastecer o coração. Aí ela pegou e conversou com elas e foi. Aí depois acho que ela foi fazer uma visita, aí a dirigente falou que eles iam tentar fazer, e ela resolveu ficar por ali, para saber o andamento, se ia dar certo. Aí, no dia que teve a evangelização, antes, serviram um leite bem quente, com bolo, as crianças comeram. Aí as crianças ficaram numa sensibilidade, as crianças assim, assistiram a aula, foi tudo normal, tudo tranquilo. Então, essa sensibilidade, minhas irmãs, nós temos que buscar dentro da sala de aula. Porque se Deus confiou para nós, seus filhos, e naquele momento, aquele ali, são filhos, bem dizer, nossos, são seres que estão ali, que a gente tem que ter a sensibilidade, ele tem que sentir o quanto que você o ama. Porque você está preocupada com ele. Então, você tem que se dedicar naquele momento, você buscar essa sensibilidade, este amor. Que aquele ser ali, se ele está ali, não é por acaso, é um compromisso também nosso, não é só dos pais. E aí, quando terminou tudo, deu tudo certo, né? Agora, eu vou contar 2 casos que me aconteceu um dia na sala de aula, que foi muito interessante. Na realidade são 3. O primeiro, chegou uma aluna, ela era nova, ela assistiu a primeira aula. Na segunda aula eu dei tinta guache, né, pus nos negocinho de
de ovo, casquinha de ovo, sabe? Aquela transparente. Eu ocupei, cortei quadradinho para pôr as tintas separado, para não misturar, não sujar as outras tintas, né? Aí eu dei o papel cartão, aí eles pintaram, eles adoram, né? Eles amam a pintura. Aí, na hora de colocar a tinta, porque aí eu coloco o potinho, falo, vamos colocando devagarzinho, tal. Ela não conseguiu, ela virou de uma vez. Aí ela, não dou conta, eu não vou dar conta. Falei, calma, você vai dar conta. Tia Cássia tá aqui. Aí ela não queria pintar de jeito nenhum. Aí eu fui conversando, devagarzinho, ela pintou. Ela fez ter um sol. Eu achei lindo. Aí, bom, passou. Aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, ela poderia... E os meninos fizeram uns desenhos enormes, lindo. Ela, como ela ficou agitada, ela conseguiu fazer só o sol. Aí eu falei assim, eu vou dar de novo o desenho. Você vê que desenho maravilhoso que ela fez. Aí ela tava calma, eu falei... Aí eu cheguei perto dela, porque aí os meninos conseguiram colocar a tinta, eu sabia que ela talvez ia ter uma certa dificuldade, eu fui perto, deixei ela colocando, mas observando, né? Por isso que é bom, às vezes, a gente ter um assistente, isso ajuda muito, o assistente, porque as crianças acabam, assim, ansiosas, querem atenção toda hora. Por isso que existe, eu fiz até um combinado, que vou falar depois, outro dia, do combinado com vocês. Aí, o que aconteceu? Ela fez um desenho maravilhoso. Então, para vocês sentirem, se eu não tivesse tido a sensibilidade de no outro dia feito esse desenho, ela ia ficar insegura. Sempre ela ia pôr na cabeça, eu não dou conta, eu não consigo. Eu provei para ela que ela conseguia, que ela tinha capacidade. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade. Repete, mas eu fiz uma programação... E minha programação, aquela atividade não é aquela. Por quê, minha irmã? Você tem um ser ali que ele precisa de você. Você precisa mudar a atividade. Por mais que esteja uma programação mal, a atividade você pode repetir. O que tem a gente repetir? E isso a gente tem que ter acessibilidade, mesmo de aula. Mesma aula, a gente tiver que repetir em formato diferente, você percebeu que a criança não está pegando a aula, você tem que repetir a aula. Você tem não, é preciso, né? Ninguém tem que fazer nada, ninguém é obrigado a nada. Mas é importante você repetir, porque primeiro você percebeu que aquele espírito não conseguiu captar. Por que não mudar o formato? Até você acertar, porque aí você vai ter a sensibilidade do que realmente aquela equipe gosta. O que aquelas crianças gostam? Aí você vai agir em profundidade no coraçãozinho delas. É ali, responsabilidade sua. Aquelas crianças que estão ali, elas são suas. É responsabilidade de vocês. Aí aconteceu uma outra coisa, um outro caso. Eu fui dar um dia uma aula, isso na casa ainda. E eu fui contar uma história de um rei, né? E eu percebi que eles estavam meio agitados, não tinha faltado ninguém, né? Tava bem, né? Bem eufóricos, né? Que eles adoram quando se encontram. Eles já estão criando aquele vínculo de amizade, de amor, que é lindo. Aí, o que aconteceu? Hora que eu falei assim, meu Deus, me dá inspiração, né? Pra eu que dê tudo certo. Sabe quando você mentaliza assim? Aí na hora me veio eu usar o nome da criança no personagem. Então eu falava assim, o rei e o nome da criança. Não tinha nem rainha, mas eu inventei a rainha ali no meio da história. Mas tinha o cavaleiro, né? Aí fui criando as personagens de acordo com cada criança. Nossa, mas eles ficaram tão envolvidos. Eu consegui, aí a hora que eu frisava o nome da criança, aí, nossa senhora, ele crescia. Aí eu falei assim, gente, olha só como que a espiritualidade nos ajuda. Por isso que tem que ter a preparação de programação, que eu vou falar depois, mas a preparação da sala. Meia hora antes, chegar, ler uma mensagenzinha, um livro, né?
porque essa preparação, gente, vai ajudar a equipe que nos auxilia para que a gente possa desenvolver melhor a aula. Porque se a gente não tiver uma preparação, pode ter entidade que pode ficar ali rondando perto da sala e te atrapalhar, porque eles não querem progresso, né, das crianças. E quando eu preparo a sala, antes eu preparava, isso já faz um tempo que eu faço. Eu preparo a sala assim e eu recebo as crianças mais na porta. E eu tinha umas vezes, eu preparava, ficava mais dentro e a mãe entrava. E eu percebi algumas vezes que a mãe entrou e senti uma certa, assim, um pouco de influência. Aí eu falei assim, gente, vou mudar. Aí eu falei assim, olha, depois que terminar a aula, vocês podem entrar, mas antes não pode, porque existe a preparação. Então, eles vão até ali no pedacinho, aí já, né, já levam. E o terceiro caso, que seria agora, assim, bem recente, que é agora na pandemia, eu deixei de dar aula um mês, e eu mandava vídeos, e não dei aula conversando. Quando eu dou aula, eu mando o vídeo da parábola uma semana antes, para depois, no dia que eu vou dar aula, eu ponho no Google Meet. E a gente conversa, faz todo o procedimento de receber, e bate um papo, né, faz pergunta, e depois existe o encerramento. Aí eu tenho uma menina que ela com a pipoquinha, né, ela tava um dia com a pipoca, e aí eu falei, vamos fazer pipoca, e fizemos pipoca. Então, é assim, a gente vai cada vez mais tentando melhorar as ferramentas que a gente tem. E eu fui na aula, a primeiro dia depois de um mês parada, eu percebi a sensibilidade no menino, porque ele falou assim, tia Cássia, que hora que vai terminar a aula? E ele, assim, no começo, quando eu comecei a dar aula em março, ele chorava na hora que eu tinha que ir embora, ele não queria que fosse embora, ele chorava. Aí ele falou, que hora que vai terminar? E eu falei assim, gente, tá acontecendo alguma coisa com o Miguel. Aí, na outra semana, a mãe não participou. Aí, no outro dia, e aí, o que aconteceu? Você não participou da aula? Eu percebi uma certa interferência com o Miguel, eu senti, sabe? Uma coisa esquisita no meu coração, não sabia expressar. Aí ela pegou e falou assim, Cássia, você acredita que ele deu tique nervoso? Aí, o que aconteceu? Aí eu conversei com ela, eu pedi autorização para conversar isso sobre o filho dela. Aí conversei, fiquei pensando, porque eu tenho uma ligação muito com as crianças, sabe, todas elas. Aí eu orei à noite e me veio que eu teria que conversar com ele. Aí eu pedi para ela sair da sala a hora que eu fosse conversar e fui explorando, sabe? A mãe e a irmãzinha, aí fui explorando, fui conversando, e ele foi se abrindo, ele conversou 2 horas comigo, o primeiro dia e o segundo dia. E ele falava que tinha medo, ele falava que ele, parece que um morcego estava na cabeça dele, que ele tinha sonhado que o morcego estava na cabeça dele. E aí, chegou na sexta, eu falei, olha, eu queria pedir licença que eu não vou poder conversar, porque eu me senti muito cansada, desgastada. E aí, eu falei, mas você vai na nossa casa, porque ainda no sábado de manhã nós servimos marmitex. E a gente dá um passe nele. E a gente começou a dar passe, mas você não deixa de levar na parte, né, médica, na pediatra, levou tudo direitinho, tá fazendo os exames. Mas ela já sentiu que 80% ele melhorou. Então, isso é uma maneira da gente buscar a sensibilidade. Nós temos que ter a sensibilidade. Na hora que eu vi, que eu conversei, que ele falou, que eu sei que ele chora, que hora que vai terminar, que ele falou que a perna estava doendo, eu falei assim, tem alguma coisa de errado com ele. Eu senti. Aí eu desisti? Não. A mãe faltou
no dia da aulinha, no outro dia, eu fui atrás da mãe, fui conversar. E aí, o que está acontecendo? Eu procuro conversar com todas as mães. Sempre eu vou, converso. O que tá tudo bem? E aí, como que tá as coisas? E adaptação? Tá precisando de alguma coisa? Isso a gente tem que fazer sempre. Porque é um vínculo de amor, de amizade. Porque você está cuidando do filho dela dentro da sala no momento. Ali você está ajudando aquela florzinha que ela possa se desenvolver com muito amor, né? E aí eu fui buscando através de ligar para elas, de sentir. É isso que nós temos que fazer, viu, meninas? Sempre buscando o que está acontecendo. O vínculo que a gente tem que ter, a sensibilidade, ela não pode ser assim só dentro da casa onde que você trabalha. Tem que ser fora. Você está na sua casa, você convive com seus filhos, seu marido, seus familiares. Você tem uma irmã, você fica tempo sem ver, você não vai ligar para saber o que está acontecendo? Sua irmã, mas minha irmã não ligou, não vou ligar. Não, o que está acontecendo, minha irmã? Você está sumida. É isso que nós temos que aprender. A buscar as pessoas que elas possam sentir o quanto nós precisamos delas e o quanto elas precisam de nós. É isso que nós temos que fazer neste momento. E é isso que eu queria passar para vocês sobre a sensibilidade. E a próximo vídeo tem muitas coisas, tem programação, tem muitas coisas aí afora. Eu tenho muita coisa para passar para vocês e espero que vocês também possam passar para mim, porque eu adoro aprender, adoro ler, adoro escutar vídeo. É sempre importante para a gente se abastecer. Um grande abraço, viu, meninas? Agora vamos escutar mais uma música? Sou sementinha, posso virar flor, semear a paz. Um grande abraço a todas, muita luz, muita paz, muita saúde para todas nós, né? Que dê tudo certo, que a gente possa chegar até o final dessa jornada problemática, né? Que um dia vai se tornar uma grande coisa importante na nossa vida de evolução, né? Se Deus quiser, vai ser muito importante para todos nós este momento.